O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, 3 medidas de fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Que mulher é essa? Hã? Essa mulher é a Igreja Católica, moço. É o pequeno chifre aqui, ó, que profanou, que tirou o cordeiro e botou o porco. Ela pegou 3 medidas de fermento, 3 medidas bem calcadas e misturou no meio da farinha, misturou no meio do evangelho, até que tudo ficasse fermentado. A Igreja Católica fez isso. E tacou na pança dos crentes hoje, está tudo empanzinado com a heresia que veio do catolicismo romano. A trindade aí, isso é abominação que veio da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela misturou o fermento. O que está escrito no Apocalipse 17? A prostituta que leva na sua taça um vinho, com esse vinho ela embriagou os habitantes da terra. Com o vinho da sua prostituição com os reis da terra, com os imperadores, Constantino. Criou-se várias doutrinas, mudou-se vários nomes de personagens das escrituras. Mudou todo. Luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. O apóstolo Paulo diz assim, ó, se vier alguém e pregar um outro Yahshua, um outro Machia, vocês vão receber de braços abertos. Ele começa dizendo assim, ó, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, 2 Coríntios capítulo 11. Quero vos apresentar como uma virgem pura, mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado, Yahshua Machia. Então Eva fez o quê? Eva foi após outro. Ela largou Adão e foi dar ouvido à serpente. Ela largou a palavra do Eterno e foi dar ouvido à palavra da serpente. Ela foi após outro. E aí ela caiu em adultério contra Adão. A igreja foi após outro. Foi após esse aqui, ó, colocado pela Igreja Católica. Por isso o apóstolo Paulo diz, tenho medo que vocês vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado. Porque se vier alguém pregar um outro evangelho, um outro Machia, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então ele virou e falou, se vier alguém pregar um outro Machia, vocês vão abraçar de bom grato. Ele falou para os Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11. Se alguém vier pregar um outro evangelho, um outro espírito e outro Yahshua Machia, vocês abraçam. Foi isso que a igreja fez. Recebeu um outro no lugar do verdadeiro.
Então o que tem que ser feito? Ela tem que ser purificada agora. Por isso que eu falei que existem as trevas exteriores, e muitos crentes vão lá para as trevas exteriores. Enquanto alguns vão estar reinando no milênio porque conheceu qual é o Mashiach verdadeiro, porque essa é a intenção do Eterno, fala que nós devemos crescer espiritualmente, atingir a maturidade para chegar ao pleno conhecimento do Filho do Eterno. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz que nós temos que crescer espiritualmente para nós conhecermos quem é o verdadeiro Mashiach. Se a igreja não chegar ao pleno conhecimento do Filho do Eterno nessa era agora, ela vai ter que ir lá para as trevas exteriores para ser purificada, que ela vai passar a vida toda invocando um ídolo da igreja católica. E não vai cair a ficha que Jesus é o Deus Sol, é o Deus Porco. Entendeu, irmãos? Tá entendendo? Então não é sair pregando qualquer nome, não, moço. Você tem que investigar que nome que você está pregando. Por isso que no livro de Provérbios diz assim: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes, me responda. Que não é qualquer um que responde hoje, não. Porque está seguindo coisas que vieram da igreja católica, meu irmão. A igreja católica profanou tudo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, 3 medidas de fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Que mulher é essa? Hã? Essa mulher é a igreja católica, moço. É um pequeno chifre aqui, ó, que profanou, que tirou o cordeiro e botou o porco. Ela pegou 3 medidas de fermento, 3 medidas bem calcada, e misturou no meio da farinha, misturou no meio do evangelho, até que tudo ficasse fermentado. A igreja católica fez isso. E tacou na pança dos crentes hoje, está tudo empanzinado com a heresia que veio do catolicismo romano. A trindade aí, isso é abominação que veio da igreja católica. Então a igreja católica, ela misturou o fermento. O que está escrito no Apocalipse 17? A prostituta que leva na sua taça um vinho, e com esse vinho ela embriagou os habitantes da terra, com o vinho da sua prostituição com os reis da terra, com os imperadores, Constantino. Criou-se várias doutrinas, mudou-se vários nomes de personagens das escrituras, mudou todos os nomes, paganizou tudo com os ídolos da Grécia. E hoje está se pregando Deus que vem de Zeus. E não adianta, Deus vem de Zeus. O título original é Al, que significa o Altíssimo, o Eterno. Está tudo paganizado. Tudo paganizado, tem que sair fora desse fermento. Sai fora do fermento. O fermento, quando ele entra, meu filho, ele penetra dentro da massa. O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. E a igreja católica não pôs só um pouco, não. Ela pôs 3 medidas recalcadas. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher, a igreja católica, pegou e misturou no meio da farinha do evangelho até que tudo ficasse fermentado. Está aí hoje pregando 3. O cristianismo está tão apostatado da fé, já estou terminando, que uma parte prega 3, a outra prega 1. Mas você não vê, é raro você ver alguém pregar 2 pessoas. Um grupo prega 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 deuses. E a Bíblia fala que é para nós adorar aquele que fez os céus e a terra, está no Apocalipse 14. Quando o anjo for pregar o evangelho eterno, o evangelho eterno significa sem mudança, o eterno, o original. Ele vai dizer adorai aquele e não aqueles, porque não foi aqueles que fizeram os céus e a terra, foi o Pai. O Eterno criou tudo por intermédio do seu Filho. Tudo foi criado por intermédio do Filho. Então estão adorando 3, um grupo. E o outro grupo está adorando um só. O outro grupo são chamados de unicistas. O outro são chamados de trinitarianos, seguidores da Trindade. E os outros são unicistas, que diz que o Pai se tornou o Filho, veio na terra e morreu por nós. Esse grupo não é o grupo herético também. Está dizendo que o Pai fez um teatro, que o Eterno fez um teatro. Ele é o próprio Filho que veio e morreu e depois se tornou o Espírito. Fez um teatrinho para nós, fez nós de otário, é um ator de novela. Quando ele estava orando para o Pai, era o filho orando para o Pai, ele estava orando para ele mesmo. Que o Pai não tinha um filho coisíssima nenhuma. Que ele não amou o mundo ao ponto de entregar o seu único filho, não. Mentira, ele veio e morreu. Fez nós de otário, fez nós de besta. É o mesmo Deus. Já vi isso aí no YouTube pregando isso aí. Essa turma de herege, né? Depois fala que nós é herege. O outro grupo prega 3 deuses. A Bíblia fala que só existe um Altíssimo, um Criador. Agora eu quero saber qual é o grupo que prega 2 igual nós prega. E prova dentro da Bíblia que existe 2 e não 3, e nenhum só. Nós prega 2, Ial e Iaush. Quer provas de que existe só 2 pessoas? Vou te dar aqui, estou terminando o vídeo. Vou te dar a prova aqui agora. Paulo falou no livro de 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5. A vontade do Eterno é
todo homem chega ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele vira e fala qual que é o conhecimento da verdade. Há um só Altíssimo, o Pai. Um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahshua o homem. Então ele falou de quantas pessoas? 2. Não é 2 ou é 3? Vai ouvir aí. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. 2 pessoas o Filho falou. Provérbios 30, versículo 4. Quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome? O Pai. Falando do Pai. E qual é o nome do seu Filho? Falando do Filho. 2 pessoas que criou todas as coisas. O Eterno criou por meio do seu Filho. 2 pessoas. Tem 3 e não, viu? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos e diante do meu Pai. Estou falando dele e do Pai dele. Aquele que está sentado no trono, seja dada a honra, a glória. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja dada a honra, a glória e o louvor. 2 pessoas. Não existe 3. Toda hora que o apóstolo Paulo abre as cartas, ele vira e fala assim, ao Eterno, ao Altíssimo e ao seu Filho, seja a graça, a honra para todo sempre. Ao Eterno, seja a honra, a graça, e ao seu Filho, seja a honra, a graça para todo sempre. Graças e paz da parte do Pai, da parte do seu Filho. Toda hora que ele abre as epístolas, Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, ele só fala de 2 pessoas. Mas o cristianismo apostata, seguidor da grande Babilônia, igreja católica, a grande meretriz, a grande prostituta, está pregando 3 de um lado, um prega 3, o outro prega 1 só.